Deixa eu ver se começou. Ah, aqui já apareceu gravando. Apareceu Tá aí vocês? gravando, já tá gravando. Então vamos lá, vamos lá. Gente, boa tarde todo mundo. Quem for entrando aí, a ideia sempre é mutar, tá? Porque o mutar é desligar o microfone. É porque a gente usa essas palavras, né, norte-americanas, né, nesses softwares deles. Então, deixa aí o microfonezinho de você desligadinho, tá? Que a gente depois aqui, quem quiser, não tem, qualquer momento que alguém quiser, pode fazer a pergunta, tanto pelo microfone, tá, galera, como pelo chat lá também. Porque na medida que eu for falando, Ricardo vai observando. Na hora que ele for explicando, eu fico observando. E vocês também, tá? Vocês também são moderadores, assim que chama o nome, moderadores. Vocês são moderadores aí. Na hora que você perceber que alguém perguntou, ninguém viu e passou batido, você chama atenção. Ó, tem uma pergunta aqui, tá? E aí nós vamos seguir. A ideia agora, tá? Então, vou lá, vou botar aqui 2h30 no meu. Então, 3h30, a gente encerra essa brincadeira aqui, porque senão cansa. A gente começou, que está chegando agora, a gente começou com os avisos e tal, mas agora é a aula para ver. Então, ninguém perdeu a aula em nada. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui, tá? O slide. Vai começar aqui. Eu vou botar aqui como tela inteira, para que vocês observem aí a tela, tá? A tela é essa aí. Ricardo, você me disse que já está vendo já. Tá ok. Bom, para quem está chegando agora, primeiro, um aviso. Começamos essa reunião lá na semana passada, tá? Falando sobre a Idade Média, tá? Então já tem a Idade Média, parte 1. Essa é a parte 2, tá? Então quem perdeu, repito, eu coloquei lá nos grupos lá. Quem é terceiro ano, é só me pedir que eu passo, tá? Que eu botei lá no grupo do segundo. Mas o segundo ano eu coloquei lá o link do YouTube para vocês assistirem a primeira parte dessa live que nós fizemos, eu e o Ricardo. Agora é o momento da parte 2. E eu vou começar um pouco, né, de onde nós paramos, porque nós paramos para explicar o feudalismo, e vamos seguir do feudalismo em diante, tá ok, galera? Eu, basicamente, nossa fala aqui de hoje, já que hoje é o Dia do Trabalhador, né? Hoje, para quem não se apercebeu, assim como eu, nessa quarentena, hoje é feriado. Hoje é feriado, galera. Tá tão maluco que até os feriados tá sem importância, mas hoje é um dia muito importante, porque é um feriado do Dia do Trabalhador, né? Que é uma data histórica, né? Há muito tempo, muito valorizada, né? Muita gente se apropriou desse dia, né? Dia do Trabalhador, muitas elites, muitos grupos, mas um dia de reflexão, né? Mas a classe trabalhadora também ela comemora esse dia. Então, hoje é um dia que se pensa sobre a base do sistema, né? Sistema capitalista, a base são os trabalhadores. Se os trabalhadores pararem, como nós estamos vendo aí, para tudo. Olha a importância. Tem muita gente da elite, né? Que nasceu em berço esplêndido, não está se apercebendo agora, né? Se não tiver a base dos trabalhadores, não existe sistema nenhum. Seja ele, nós vamos falar agora, né, da Idade Média, seja ele qual for. Por isso, nós vamos trabalhar sobre o feudalismo e a estrutura montada que nós vamos falar é o trabalho, tá? Já que hoje é um dia que se reflete sobre o trabalho, nós vamos analisar essas relações de poderes na Idade Média, né? Em relação ao trabalho. Como era o trabalho na Idade Média? Como se dava o trabalho na Idade Média? Né? Já que era um sistema que era extremamente diferente do capitalismo. Então, é isso. O corpo dessa nossa aula, basicamente, ela vai se passar muito sobre isso, né? As relações de trabalho, as relações de dominância, de poder, a estrutura dessa sociedade da Idade Média, como é que ela ela era constituída em forma de trabalho. Beleza? E aí, nós vamos, rapidinho, eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês conseguem ver minha seta aí, Ricardo? Sim. Bacana. Segue a seta aqui, galera, tá? Então, recapitulando, né? Só recapitulando essa informação, porque ela é crucial. A formação da Idade Média, ela é uma simbiose, uma mistura,
dessa base da sociedade romana, né, anterior a ela, junto com esses povos chamados germânicos, ou os bárbaros, muito, né, que com a ideologia da cristandade católica. Então, somando isso aí tudo, foi formado essa Idade Média. Tá? É isso que nós estamos estudando. Ela é herdeira, ela tem, sabe, essas raízes, tá, lá em Roma, com os povos greco-romanos, porque Roma também ela absorve a cultura grega, tá? Então ela tem a contribuição dos gregos, dos romanos, somado aos bárbaros, né? E somado com a ideologia da Igreja Católica. E eis aí a Idade Média. Então vamos lá, seguindo aqui minha setazinha, tá? Então tem os bárbaros, né? Eles que vão invadir Roma, a parte ocidental. Não esquecemos que Roma estava dividida, né? Ela vai estar dividida, a parte oriental, o Império Bizantino, ele vai dar continuidade, mas a parte ocidental ela foi extremamente invadida por esses bárbaros. E aí o que a gente pode observar, né? Quando os bárbaros invadem, né? Está aqui seguindo a minha seta, ocupação da parte ocidental do Império Romano, formação dos reinos bárbaros. Ok, tá? Também temos a reforça do poder da igreja, ó, que eu acabei de falar, né? A igreja ela vai participar disso aqui. Os bárbaros invadindo, teremos medo e insegurança, tá? E aí eu estou falando principalmente nas cidades, em todas elas, de dominação romana. Roma era um grande império, o maior dos impérios, e aí fica a minha sugestão, quem quiser, quem tem Netflix, assistir, tá? Um seriado chamado Império Romano, eu estou amando ele, tá? Vocês vão ver a grandiosidade que era Roma, é uma grande potência, podemos dizer como se fosse os Estados Unidos hoje. Na época era Roma. Tanto é que tinha uma frase que todos os caminhos levam a Roma, né? Todas as partes do mundo levavam a Roma. Então, nesse exato momento aqui, com a invasão dos bárbaros, há o quê? Há um medo e há uma insegurança. Há um despovoamento da cidade. Então, as pessoas vão fazer o quê? Um êxodo, né? Um êxodo do quê? Urbano, tá? Vão sair das cidades e irem para o campo, tá? Despovoamento das cidades, enfraquecimento, óbvio, do comércio, porque ela vai se ruralizar, e ó, a economia vai ser rural, tá? Isso aí vai haver um impacto na economia, tá? Um impacto na economia, e o sistema vai ser um sistema de subsistência, tá? Voltando para aqui, com essa formação dos reinos bárbaros, com esse medo e essa insegurança, há uma dependência dos camponeses perante aos grandes senhores, tá? E se há uma dependência, nós vamos falando de sobrevivência, tá? De sobrevivência de vidas. Então, há um aumento dessa instabilidade, tá? E não podemos esquecer que lá no século VIII até o século X, que é uma próximas aulas que a gente tem que falar, houve invasões muçulmanas, tá? Invasões dos muçulmanos, vinques, ou chamados normandos, e húngaros, nesse período aqui. Então, isso aqui é a nossa ponte que nós estamos construindo para a aula de hoje, tá? Essas invasões bárbaras, elas desestruturaram todo o sistema romano, tá? Administrativo, e com essas características desses povos, principalmente dos bárbaros, há uma ruralização da economia, que é o que vai caracterizar principalmente a Idade Média. Alguma coisa, Ricardo? Não, só para lembrar que é um processo de transição, né? Como o Wagner falou, os trabalhadores, ou melhor, as camadas inferiores da sociedade não tinha como se resguardar. Afinal de contas, o império está sendo invadido. Então, quem tem suas terras vai para lá, no caso, os senhores. E quem não tem outra opção senão se dobrar ao poder desses senhores e, claro, né, em troca de proteção, esses seres inferiores vão oferecer trabalho, ok? Dando-se o processo de servidão que o Wagner mencionou. Muito bem. E aí nós vamos para essa parte aqui, tá? Que é justamente o feudalismo. Uma coisa também, esse slide aqui, galera, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? O cachorrinho aqui gritando, perturbando, tá? O feudalismo, tá? Gente, vamos lá. Wagner, você tem que parar seu cachorro. Ah, não é meu, não. É um vizinho que tem um cachorro cá na frente, ó. O bicho é brabo. Tá entendendo?
Ele parou aqui. Ô, Ricardo, você quer levar isso aqui adiante? Até esse cachorro parar e continuar? Valendo aí. Veja só, mas isso aqui, Wagner, é o que a gente já abordou na última aula, não foi não? É, eu quero retomar, não? Exatamente, a gente está falando que houve uma fusão. Wagner, desliga seu áudio. Vou desligar. Peraí. Que cachorro brabo, meu irmão. Ok? Então, pessoal, voltando aqui, pegando esse fio da meada aí, é o que Wagner estava falando a respeito dessa transição. Logicamente, o feudalismo nasce da fusão de instituições, tanto romanas como também germânicas, tá certo? E diante de uma circunstância de pânico, diante de uma circunstância de invasão, de pilhagem, a população europeia vai buscar refúgio no campo, vamos dizer assim, né? Que é o processo de ruralização. E cria-se aí a figura do feudalismo. O feudalismo não é algo tão simplório assim. O meu celular agora está falando sozinho aqui. Tá? Então, o feudalismo não é essa figura tão simplória. Na verdade, é um sistema bem montado de relações de poder, relações políticas, no caso, né? Relações econômicas, relações sociais. Então, a gente traz à tona a possibilidade de se conhecer o feudalismo de uma forma mais minuciosa. A nossa proposta de hoje é justamente essa, colocando a terra como se fosse o poder real, não é o dinheiro. A gente não está falando aqui de dinheiro, a gente está falando aqui de moeda, a gente está falando exatamente de terra, certo? E essa relação de terra, homem, poder, é que vai, de fato, ser considerada a base, o fundamento principal do sistema feudal de produção. Aqui no item 10, por exemplo, né, aqui fala que a economia era agrária ligada à subsistência desmonetarizada e de baixa produtividade. Então, o que é que Wagner quer colocar a partir daí? E, de fato, o feudalismo ele subsiste dentro da perspectiva de produção agrícola, pecuária, era uma produção muito mais rústica, uma produção muito mais localizada, né? Não estamos falando de uma economia globalizada, mas de uma economia mais localizada dentro dos feudos, gente. O feudo, para quem não lembra, é aquela unidade produtora. Vamos imaginar o feudo como se fosse um grande território, né? Só para vocês terem uma ideia do tamanho de um feudo, alguns deles acabaram se tornando países. Então, quando fala de feudo, não é uma pequena terra, né? Mas são grandes propriedades rurais, onde se produzia, onde se vivia e onde se davam as relações de poder, ok? Na verdade, o feudo é um grande latifúndio, né? Um grande latifúndio. Estão me ouvindo aí? Tá ok, tá beleza. É um grande latifúndio hoje, uma extensão imensa, como o Ricardo colocou aí, de território, né? De dominação mesmo, que vai se tornar futuramente alguns países, cara, né? Então, a primeira coisa é entender isso aí. Entender que o sistema feudal, ele é eminentemente agrário, tá? A base econômica dela é a agricultura. Quase todos os habitantes moravam no campo. Olha o que eu estou colocando aqui, quase. Isso não quer dizer que acabou, né, as cidades, não. Mas uma grande quantidade populacional se ruralizou. Se ruralizou porque, justamente, a forma de proteção de vida, nós estamos passando por isso, né, em relação à pandemia, né, a forma de proteção de vida de quem não possuía nada era ficar protegido daqueles que tinham poder, né? E aí a gente pode já começar a falar essas palavras, o servo, né? Então, aqueles destituídos. Alguém está com o microfone aí, Ana? Quem está com o microfone? Aí. Aqueles destituídos de terras, que terra era o bem maior, né? Terra é poder, não podemos nunca esquecer isso, né? Então, aqueles que não tinham, a única forma de sobrevivência é ficar protegido. E ficar protegido é pertencer a um feudo, é pertencer a uma localidade territorial, tá? Então, a base econômica, ela é a agricultura, tá? E aí temos aqui, se a gente for seguir esse slide aqui, né?
Então, podemos chamar de feudalismo o conjunto de características, acho que esse bater de prato aí é Tina, viu? Podemos chamar de feudalismo o conjunto de características que estão aqui, né? Nós elencamos aqui. Primeiro é isso, né? Ela é agrária, ligada à subsistência. O que é essa palavrinha subsistência? É aquilo que você produz, né? Você vai sobrevive daquilo que você está plantando, produzindo, né? Tanto no campo mineral, vegetal, animal. Então, o seu campo é a sua sobrevivência. Então, ali você planta, você colhe, ali você cria, ali você abate, ali você se alimenta, tá entendendo? Não existe essa coisa monetária, né, em larga escala, sobrevive com isso. E a produtividade ela é baixa porque a ideia é só abater e produzir para sobreviver. Não tem essa ideia de comércio em larga escala, tá? O feudo, ele era uma unidade produtiva, tá? Dividida em manso senhorial, manso senhorial, o que é isso? Terras de onde saiu a produção agrícola, que sustentava a família do senhor feudal. É a parte que pertence ao senhor feudal. E o manso servil, que é a parte que pertence, né, ao servo, ok? Que são as terras destinadas aos camponeses, né? Terras destinadas aos camponeses, em troca de trabalhos e impostos ao senhor feudal. Também temos as terras comuns, onde se localizavam os pastos, as florestas. Portanto, as relações sociais de produção eram baseadas na servidão. É a ideia de servo. Vamos lá, agora, como é que se desenhava a ideologia da Idade Média? Ela era eminentemente feita pela intelectualidade da Igreja Católica. E a intelectualidade da Igreja Católica via isso aí através, né, de um mundo bíblico. Em um mundo bíblico, existem reis, né? E aí nós temos que pegar a parte da filosofia da Idade Média, tivemos os filósofos da Idade Média, que vão trabalhar muito bem isso, né? Existe um mundo perfeito, um mundo em que não tem os dores, né? É um mundo em que há justiça total. Então, esse mundo está resguardado pós-morte. Esse mundo não é para ser feito aqui. Mas a gente pode ter aqui uma espécie de um espelho desse mundo. Então, no mundo bíblico, né, em que há a perfeição, há toda uma divisão, né? Aqueles que são responsáveis pelo trabalho, aqueles que são responsáveis para guerrear e aqueles que são responsáveis para abençoar. O pensamento era esse, tá? Então, para essa sociedade, ter senhor era normal. Aí você tem que entender. Ter alguém que fosse maior que você, isso era tranquilo, né? E você entender, sendo um servo, se for um camponês falando, de que sua sobrevivência só existe porque você tem alguém que te protege, que é o seu senhor, tá? Então, aqui no C, coloca assim: em troca de proteção, os servos camponeses recebiam um lote de terras nos quais poderiam produzir para a sua subsistência. Então, os servos vão receber essas terras para produzir sua subsistência. Mas esses servos deviam uma série de obrigações ao senhor. Não era de graça. Não era assim, toma, receba aí o território, meu amigo, produz aí, que é assim. Não era isso. Você vai ter, sim, seu pedaço, só que você vai ter que, de certa forma, pagar. Como é que se pagava isso aí, né? Quais eram as obrigações, então? Né? Existiam vários. Nós colocamos alguns que até o vestibular trabalha mais esse. Olha o cachorrinho de novo, voltou, ó. Né? Então, mas devia uma série de obrigações ao senhor. Quem era o senhor? Os nobres guerreiros, o membro do clero. Corvéia, né? E a corvéia era um momento em que os servos trabalhavam nas terras do senhor. Trabalhar mesmo, né? O período maior que tinha deles é trabalhar na terra do senhor. E aquilo que era produzido era do senhor. Tinha um outro chamado banalidades, tá? Que era pagar pelo uso das benfeitorias. Por exemplo, se um servo quisesse querer fazer um pão, um bolo, ele não tinha aonde fazer, né? Esse forno, ou esse local onde iria produzir o seu sustento, era do senhor, que ele tinha que pedir permissão para isso, né?
E se ele usasse, ele tinha que pagar isso. Uma parte do bolo, entendeu? Ou um trabalho a mais. Então, tudo que era feito e era tido como banalidade, porque forno, moinho, né? Isso são tidos como coisas banais, mas é do cotidiano, do dia a dia. Então, isso aí, quando era usado pelos servos, eles tinham que, uma parte daquilo que eles produziam, dar como, entre aspas, pagamento aos seus senhores. Tivemos também a talha, tá? Que era um imposto pago em espécie por morar nas terras do senhor, né? E aí é uma forma também de você pagar com o que você tem. Aquilo que os servos têm, né? Uma parte do que ele tem ali, tem que pagar ao seu senhor. Uma outra forma de imposto também, a mão morta, né? Que é isso? Era um imposto pago para ter direito à herança da terra. Você vê como são as coisas. Outro aqui, formariagem, imposto pago para poder se casar. O próprio casamento tinha que ser feito através de imposto. Tá? E, óbvio, todos conhecemos o dízimo, né? Que é um imposto pago à igreja local. Tá? Existiam outros, né? Então colocamos essa aqui, que é alguns, mas existiam outros. Porque isso aí ficava a critério de cada senhor feudal, tá? O imposto que era cobrado em seu domínio. Diga aí, meu amigo Ricardo. Pois é, pessoal, o que o Vagão está falando é que essa relação de poder, elas acometiam principalmente a classe mais fraca, que era a classe dos camponeses, tá certo? Esses impostos, na verdade, a gente chama de impostos, mas alguns autores falam de obrigações civis, né? Tributos feudais, que vai redundar na mesma condição, ou seja, o servo, ainda que ele fosse explorado por todas as circunstâncias do próprio sistema feudal, ele é obrigado a pagar, entre aspas, esses impostos. Quando a gente fala de pagar, a gente não vai associar isso à questão do dinheiro, porque o dinheiro praticamente não existia dentro do feudo, tá certo? Mas ele paga ou com trabalho ou com produtos. Tá? Então, a gente tem aí, como o Vagão colocou, a mão morta, a formariagem, temos aí o tostão de Pedro, que é o dízimo. O dízimo era uma contribuição que correspondia a 10% do que você produzia, mas também recaía sobre os ombros do senhor feudal, ou seja, o dízimo era um imposto, vamos dizer assim, universal, já que a igreja, como sendo aquela instituição toda poderosa, ela tinha que tirar o seu quinhão, né, a sua parte, certo? E havia impostos menos importantes, né, essa questão de você se casar, de você constituir família dentro do feudo, você tinha que pagar imposto. Por exemplo, a comitiva estava em viagem pelas terras dos feudos, o servo tinha a obrigação de dar abrigo, de dar proteção, de dar casa, de dar comida, muitas vezes até a mulher estaria disposta, a mulher do servo estaria disposta a se deitar com os nobres, tá certo? E tinha um outro imposto que era talvez pouco utilizado, né, que é um imposto que recaía sobre a justiça, ou seja, toda vez que o servo precisava requerer o direito de justiça, ele tinha que pagar também em produtos. Só que é uma situação um tanto quanto delicada falar de justiça no sistema feudal. Por quê? Porque se o servo comete um crime, ele era julgado por um tribunal de nobres. Então, imagina aí essa situação. Você é servo, pobre, camponês, desqualificado do ponto de vista social, e aí você comete um crime e será julgado por um tribunal, por um conselho de sentença formado por homens bons, né? Homens ricos, homens poderosos, pela nobreza. É como se pensar, por exemplo, no Mississippi, nos anos 60, um negro ser julgado por um conselho de brancos. Então, possivelmente ele seria condenado. Então, a ideia de tributos não é algo novo, a gente hoje fala de impostos, a gente lembra que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, e só que a contrapartida de hoje seria o governo devolver em ações, devolver em programas sociais, devolver algum tipo de privilégio para a população. Naquele contexto feudal, o dinheiro ia, ou melhor, dinheiro não, os produtos iam, mas não voltavam, certo? Então, ainda que o servo seja pobre, ele empobrece ainda mais, tendo que cumprir essa difícil missão de pagar, entre aspas, né, ao senhor por alguma coisa. Alguns
Alguns alunos, inclusive, fazem essa associação do servo com o escravo, considerando o estado extremo de pobreza. Mas eles não são escravos, eles não são propriedade de ninguém, certo? Ainda que eles paguem impostos, eles não são propriedade do senhor feudal. Eles estão presos à terra, mas não são propriedade do senhor feudal. Beleza? É isso aí, Vagão. Pode continuar, seu microfone está fechado. Eu estou vendo aqui, alô, estão me ouvindo agora? Me escutam? Oi, fale. Tem alguma pergunta aí? Eu estou vendo aqui. Ou é só... Aqui. Não, aqui é conversa afiada dos meninos. Começou a bistar aí. Tem cachorro latino, pois é. Bom, o cachorro aqui parece... A sua tela está aparecendo aí. Ah, sim, ok. Pronto, vamos lá. Então, a sociedade, ela era o quê? Estamental. De que forma era estamental? Não havia essa coisa da mobilidade social. Esses termos que o Enem agora gosta de trazer, né? O vestibular. As palavrazinhas que na hora você não tem um professor para tirar a dúvida nem o dicionário. Então, o que é mobilidade social? Mobilidade social é aquilo, é a forma em que qualquer cidadão ele pode sair de sua categoria para outra. Mobilidade móvel. Ou seja, então você pode ser pobre, né? E no sistema capitalista, de alguma forma, aí você, de algum momento, se tornar rico. No final de sua vida, você ser um milionário, ou rico, bem de vida. Tal. Aí há mobilidade social. Quando se fala mobilidade social. Quando fala não há mobilidade social, é que quando você nasceu servo, você vai morrer servo. Entendeu? Se você nasceu um camponês, um escravo, você iria morrer um camponês, um escravo. Era muito difícil. Uma coisa que se caracteriza muito na Idade Média é aquela coisa mais romântica, né? Os contos, as fadas, né? As lendas, as histórias romantizadas da princesazinha, e às vezes era uma camponesa, que depois se apaixonava por um príncipezinho, e iriam, no final da vida, viverem felizes para sempre. Isso é conto da Idade Média, mas é conto mesmo. A bruxa que voa na vassoura, né, Vagão? A bruxa que voa na vassoura, né? A maçãzinha que foi dado, os 7 anões, enfim. Isso é específico dessa mentalidade da Idade Média, porém, em sua realidade histórica, não havia essa possibilidade, né, de uma pessoa ser servo, ser camponês ou escravo, se tornar, vamos supor, um rei, uma rainha. Era muito difícil. Podemos dizer praticamente quase impossível. Como, repetindo, quando se fala em Idade Média e fala feudalismo, a gente tem que falar que tem que relativizar, porque cada localidade europeu foi né? Então você pode ter um caso aqui, acolá, que aconteceu, pode ter sido sim, né? Mas era esporádico, porque o comum a todos era não ter essa mobilidade social, ok? Então, quando vocês estiverem lendo algum texto, que história tem muito, né, textos, né, humanas na prova, são muitos textos para ler, e texto tem que decodificar as palavras, é isso, mobilidade social é isso, na sociedade feudal não existia isso, tá? Os estamentos era isso, se é rei, né, possivelmente irá morrer como rei, tá? Poderia ser destronado, tá, mas se tornar um pobre lascado não, era muito difícil. Se fosse rainha, a mesma coisa. Se fosse um nobre, a mesma coisa. Assim como se fosse, né, um servo, um escravo, você iria morrer como servo. Como escravo. Vale. Gente, o que o Vagão está falando é que essa imobilidade aí impossibilitava você de galgar uma posição privilegiada na sociedade, né? Você nasce e morre dentro daquela casta inferior. Se você tiver o privilégio de nascer no seio da nobreza, assim você permanece. Aí, quando a gente fala de mobilidade, de estamento, a gente não precisa somente citar o período feudal. A gente pode, por exemplo, num período mais contemporâneo, no século XVIII, né, a gente fala da sociedade do antigo regime, aquele estado em que o rei era absolutista. Ali nós vamos ter uma sociedade pautada nesse fundamento estamental, ou seja, você pertence ao primeiro estado, ou você pertence ao segundo estado, ou você pertence ao estado mais inferior, tá certo? E a possibilidade de você construir uma escada para chegar até o topo era praticamente zero. Então, nós estamos falando de uma sociedade estabelecida por nascimento, diferente de hoje, como o Vagão bem colocou,
Você pode nascer pobre e ficar rico, pode nascer rico e ficar pobre. Hoje não existe nenhum padrão, tá? Se a gente vê esse privilégio de ficar rico, ótimo. Mas não há nada que impeça esse vai e vem de um grupo para outro. Mas trazendo para a sociedade do século XVIII, trazendo para a sociedade do século XV, XVI, nesse período aí medieval ainda, nós vamos perceber que você nascia, crescia, casava, morria dentro do mesmo segmento social, tá certo? E era uma forma, meu querido Vagão, até vamos dizer assim, de colocar essa visão de subordinação da sociedade. É uma forma de as pessoas se redimirem. Ou seja, eu sou pobre, provavelmente porque Deus quis assim, né? Eu sou rico por vontade de Deus. Então, a visão teocêntrica da sociedade medieval acabava reforçando, acabava corroborando, né, no sentido de dizer para você assim, ó, se você é pobre, aceite, foi vontade de Deus. É assim que você deve viver, tá certo? Então, a sociedade extremamente subordinada por esse apelo religioso, né, que lhe coloca na condição de miserável, e ali você permanece até o fim da sua vida e sem reclamar. Não reclame não, porque foi Deus que quis, e se Deus quis, é assim que vai ser, tá certo? Ok, meu caro Vagão, retoma aí. E como a base da sociedade ela é a Bíblia, e se você for pegar boa parte da Bíblia, né, tem algumas frases que colocam: é melhor sofrer aqui na terra e ter o reino dos céus, né? A porta da glória ela é estreita. Então, esses fragmentos bíblicos eles eram muito bem trabalhados na Idade Média para justamente os setores das camadas, né, menos favorecidas e iletrado. Não esquecemos que a Idade Média ela era um período da história em que era basicamente analfabetos, né? O poder da leitura. Você tem uma ideia, até os reis, muitos eram analfabetos, e o poder que é um poder, né? A educação é um poder. Então, o poder do letramento da educação pertencia à igreja. Então, o conhecimento da vida, o conhecimento de como você chegar a Deus, tem que passar pela igreja. Era necessário passar por ela. Né? Então, se é ela que interpreta a estrada, o caminho até chegar à vanglória de Deus, e ela dizia, então é melhor sofrer agora, é melhor você, né, ser um servo de Deus nesse exato momento, porque a ti pertence, né, a glória e a vitória de Deus. Mais ou menos isso, né? Isso que os pastores e padres, eles trabalham muito bem, a depender da ótica, mas era assim mesmo. Né? Resignação, né? Resignação é a palavra de ordem. Justamente. Então, para quem nasce nessa sociedade, nascer assim, gente, era normal. Como é que você vai se revoltar se você nunca viu diferente? Né? Não tem como ter é muito difícil você se revoltar se você já nasceu assim. Né? A sociedade era dessa forma, era conduzida dessa forma. Então, se eu sou um servo, eu tenho que trabalhar, é o meu sustento, é aqui que eu vou viver. E outra coisa, outro dado, a sociedade da Idade Média, ela era baixinha, não era muito alta, né? Aí tem a ver com a questão da alimentação, não tinha essa variedade de alimentação que nós temos hoje, né? E mais, é uma sociedade que vivia pouco. As pessoas, as meninas, logo pós-menstruação, tinham que estar casando. Já tinha que gerar filhos. Né? É uma mentalidade também greco-romano. A importância da mulher na sociedade da Idade Média era principalmente, né, fomentar filhos, crescer e multiplicar. Só aí. Olha de novo aí falando da Bíblia, né? O Vagão, é engraçado que a gente retira do seio dessa família medieval a ideia de prazer, né? O prazer sexual não era o primeiro plano. O primeiro plano era o plano de Deus, que é justamente crescer e multiplicar e fazer filho, constituir família, se casar. E as meninas, né, além de terem que se casar muito jovens, imediatamente após a menstruação, elas não tinham nem o privilégio de escolher o seu futuro marido. A família, o pai, no caso, a sociedade patriarcal, escolhia quem deveria se casar com quem. E isso, de alguma forma, o casamento era visto como a união de Deus, mas não se colocava entre os cônjuges o amor, né, que é a necessidade de um casamento. Né? Não se pensava muito nisso. Era casar, ter filho, engravidar, procriar, construir família. E isso passava também, no alto escalão, né, dos senhores feudais, aí daquela rainha que não desse ao rei
um filho varão. Não é Varão, vagão, não, viu, gente? É varão, mas pode ser vagão, né? Ai de uma rainha que no seu momento, seu período, não desse logo, tinha que ser rápido, esse herdeiro, homem. Caso contrário, meu amigo, muitos eram, até casamento poderia ser desfeito, ou levar ao exílio, né? Muitos reis exilavam as suas rainhas a depender por causa disso. E a igreja também dava essa liberdade, porque a rainha tinha que ter essa obrigação, né, de dar um futuro herdeiro para essa sociedade. E quando nascia... Só, pessoal, aproveitando o gancho aí, Vagão citou uma condição muito peculiar, né? A gente tem um caso de um rei, que é Henrique VIII, que ele alegou o direito ao divórcio pelo fato da sua esposa não conseguir lhe dar filhos, lhe dar herdeiros, tá certo? Aí eu entro no campo do divórcio. Hoje, o direito, ele fala que se você se casar agora, daqui a 1 minuto você já pode se separar, não há nenhum prazo, não há nenhum tempo que lhe impeça de se separar daqui a pouco, amanhã, ou daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, tá certo? E aí você traz essa ideia do divórcio para a Idade Média, né? Aquela velha máxima da igreja, o que Deus une, o homem não separa. Então, isso acabava prendendo a mulher numa relação, muitas vezes uma relação que é tóxica, né? Que é o nome que a gente usa atualmente. A mulher segurava a onda, marido que era, né, que tinha os seus dotes de macho, predador, traição ou agressão, a mulher aceitava isso. Por quê? Porque o divórcio naquele contexto era o fim do mundo. Já imaginou? Deus uniu 2 almas cebosas e essas almas estão brigando e certamente essas almas vão agora para o divórcio. A igreja não reconhecia esse divórcio, tá certo? E se reconhecesse, a mulher levava pior. Por que a mulher levava pior? Porque uma sociedade patriarcal, machista, centrada, portanto, na figura masculina, não aceitava que a mulher tivesse sido casada, a mulher já estava deflorada, a mulher não era mais virgem, e aí onde é que essa mulher ia conseguir se localizar dentro dessa sociedade patriarcal? Em lugar nenhum, né? Ficava no fim da fila, ficava desprezada, ficava lançada a uma segunda condição, porque o homem não, porque essa mulher, ela não ia servir, já que ela já foi casada, ela já não era mais virgem, e por aí vai. Então, o divórcio era isso aí, o divórcio era algo muito difícil de acontecer, e às vezes a mulher continuava triste, sofrendo, sem amor, sem a afetividade normal de um casamento, sustentando uma relação que já tinha acabado há tempo, né? Hoje não, viu, gente? Acabou o amor, partiu para outra, cai fora, marido bateu, cai fora, marido agrediu, cai fora, não está dando mais, cai fora, pede divórcio, tá bom? Perfeito. Vamos lá, meu querido Vagão. Perfeito. Então, vamos seguindo, né? Senão você vê que se deixar, eu e Ricardo aqui, para a tela e as ideias pulam. Mas vamos seguir, senão... Então, a sociedade feudal era estamental, né? Não havia essa mobilidade social, e era composta, como eu já até falei, com oratores, os que rezam, a elite do clero, né? Os velatórios, que fazem a guerra, a nobreza guerreira, né? Porque a Idade Média ela é muito formada em cima de guerras, tá? De lutas, de domínio territorial, de domínio e também de expansão territorial também. E os laboratores, que é os que trabalhavam, que eram os servos, que era muito o pensamento da igreja, né? Aqueles que vão orar, aqueles que vão guerrear e aqueles que vão cuidar disso aí tudo. Então, sendo esses 2 primeiros grupos que detinham as terras, né? A igreja era a grande detentora das terras, né? 1/3 das terras dela, né? E por isso possui o direito de explorar o 3º grupo. Já que nós estamos falando, né, de trabalho, nós estamos percebendo quem era a máquina que sustentava isso aí tudo aí, né? Então, seguindo, as relações políticas eram pessoais, garantidas por juramento de fidelidade entre os membros da elite. Aí é um pouco dessa coisa da sucerania e vassalagem que a gente vai falar aqui. Então, o rei tinha um poder meramente formal, pois cada senhor era soberano no interior de cada feudo. Então, os senhores feudais, eles eram aqueles que eram praticamente o dono daquele território. Existia o rei, existia. Mas esse rei, ele era muito mais formalizado do que jurídico, vamos assim dizer. Tá? O senhor feudal, os nobres,
eles tinham poder sobre sua propriedade e sobre aqueles que estão em sua propriedade, tá? E nisso aí, nessa forma de poder, era o que podemos dizer sobre o sucerano e o vassalo. Fala um pouquinho aí, meu amigo, sobre sucerania e vassalagem. É uma relação que vincula um homem a outro, tá certo? Você, dentro da sociedade onde se ostenta o poder, a nobreza, né, a riqueza, suzerano e vassalo, no caso aí, eram dois homens, dois nobres em polos diferentes, um que era possuidor da terra, que em troca dessa doação de terra, tá certo, recebia do outro, que era o chamado de vassalo, o serviço militar. Então, era o quê? O suzerano doa a terra, o vassalo, que também é um nobre, recebe a terra, e ambos criam esse vínculo de fidelidade, era um juramento. Não tinha um documento, não tinha uma formalização no papel, tá? Não tinha nada reduzido a termo, era apenas o papo reto, né, como a nossa proposta diz aqui, o papo reto de um senhor fazendo juramento a outro senhor, e ali o vínculo estava estabelecido, e esse vínculo, meu povo, durava até o fim da vida, tá certo? Era algo feito de forma que a gente chama de consuetudinária, é uma relação jurídica formalizada apenas na palavra, só na palavra, bastava só a palavra. Diga, Wagner. Perfeito, né? Então, a cultura medieval, ela achava-se impregnada de elementos religiosos, que é o teocentrismo. Né? Tudo que nós estamos falando aí, teo, aquela coisa, né? Deus, Deus, centrismo, centro, então o centro do universo, o centro das coisas é Deus, a finalidade das coisas, né? Tudo foi feito e formado para Deus, né? É Deus quem quer, Ele quem faz, Ele é o soberano. Então essa é a mentalidade, a cultura da Idade Média, tá? O teocentrismo. A maior preocupação dos indivíduos era agradar a Deus e assim conseguir a salvação de sua alma. Era a forma. A Igreja Católica era guardiã de todos os saberes, né? Difundia essa visão de mundo e garantia seu poder ao apresentar-se como intermediário entre Deus e os homens. Quem vai quebrar isso futuramente, gente, dentro da própria Igreja Católica, é o que é chamado da Reforma, né? A Reforma Católica, e com vários, entre eles, né, nós vamos ter Lutero, né, entre outros, que vão quebrar essa ideia de que o ligamento entre você e Deus tem que passar pela igreja, que era coisa que era, com o passar do tempo, que era o que se mais via que a prática não estava sendo condizente, né, com o que se dizia. E aí, depois, em outro momento, a gente vai falar da igreja, né, que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, de padres terem filhos, né, de padres terem filhas. Fale. Engraçado, pessoal, que essa Igreja Católica, ela tem uma preocupação muito própria, né, daquele contexto, que é manter toda a sociedade condicionada aos seus valores, tá certo? Ou seja, era uma sociedade que teocêntrica, né, já que os valores eram religiosos, e a igreja tinha preocupação, sobretudo, de concentrar na sua pessoa, na sua instituição, essa questão de justiça de Deus, essa questão de cultura, por exemplo, a Bíblia, né, é um exemplo muito clássico, a gente colocar assim, a Bíblia, ela não era acessível a qualquer pessoa, ela só era acessível aos membros do clero. E o mais interessante é que, como o Vagão falou, a população quase toda analfabeta, desletrada ou iletrada, não tinha acesso ao que estava ali. E isso era uma forma até da igreja induzir a população a pensar como ela queria, ou vamos dizer assim, divulgar mentiras conforme a sua vontade, né? A Bíblia era a língua oficial da Igreja Católica, é o latim, e nem todo mundo tinha acesso, nem todo mundo tinha esse entendimento, então, a possibilidade de serem enganados, e era muito grande, certo? Eita, coisa igual como está acontecendo agora, hein, gente? Pois é. Enganado, não, e são enganados. Hoje, no lugar da igreja, tem a mídia, tem os fake news. Não é isso? Perfeito. A realidade. Eu falar que ainda temos uma sociedade, uma parte dela, ainda que seja pequena, que insiste em negar a ciência, insiste em contradizer a ciência, né? Isso é
é o nosso pasme. Exatamente. Hoje, com esse vírus acabando com tudo e as pessoas achando que é apenas uma brincadeirinha, uma histerinha sem motivo. Né? Pois é, né? Que dá também um outro galho para a gente caminhar, né? Bom, então, aqui, durante a Alta Idade Média, vão ocorrer também ondas de invasões e saques. Claro, eu estou falando de poder. Olha como é que era a sociedade, né? E aí agora eu vou até me estender um pouco aqui, Ricardo, porque eu quero trabalhar justamente nesse tópico aqui, sobre o trabalho na Idade Média, para vocês entenderem por que ocorriam essas invasões e esses saques. Tinha que haver, até porque havia períodos também, como nós temos agora, né, lá na Idade Média, né, períodos de pestes. Como toda a história antiga, se você for olhar, né, um olhar pela história, existiam momentos de peste na humanidade. E nesses momentos que assolavam a sociedade na Idade Média, era um momento mais, sabe, de violência, de mortalidade altíssima. E se as coisas estão difíceis e a morte ela chega muito mais violenta, é óbvio, e você percebe que há uma discrepância entre quem tem e quem não tem, meu amigo, chega um momento em que quem não tem, a única forma que ele tem de luta é o corpo. E aí é enfrentamento. Não é à toa, né, que algumas pessoas, nesse momento que nós estamos vivendo, tá, ficam com medo, né? Se ficarmos com o que nós temos, né, de quem comanda esse país, que o olhar é mais econômico do que humano, né? E essa bola aí foi inchando, sei lá, velho, né? Pode acontecer justamente de começar aqui a colar alguns momentos de onda de violência, supermercados, eu não sei até porque também atendido de bancos, né? A história está aí, ela está aí para registrar. É nesse momento mais cavernoso em que a humanidade e a sobrevivência humana, né, ela se sobressai, tá? Então, durante essa Idade Média, vão ocorrer ondas, invasões de saques violentíssimos durante o passar do tempo. Olha aí na tela, né? Então, do século VII ao IX, tivemos os árabes, que é um outro momento aqui para a gente falar também, né? Que é tema de Enem, né? De você falar sobre essa sociedade religiosa que veio, né, com uma força danada, até hoje ela é uma das religiões que mais cresce no mundo, é a religião muçulmana, do mundo, entendeu? Então temos que ter respeito muito a essa religião, compreender o que é ela, né, que ela é muito deturpada, entendeu? Ela é muito voltada para um olhar belicoso, e não é bem assim, tá? Lá do século IX, teremos também os eslavos e os húngaros nesses conflitos, né? E do século VIII ao século XI, os vikings, os normandos. Né? Tudo isso aumentava a insegurança da propriedade e sua dependência. Claro, em uma sociedade que tem constantemente guerras e mais guerras, né? O comércio praticamente ele é inexistente, fraco, né? Difícil. Então, gente, portanto, esse modo de produção feudal, o modo de produção que se produz, ele é caracterizado essencialmente pela existência das relações entre os serviços de produção, e quem tem e quem não tem. Quem não tem, faz o que para sobreviver? Como é que eu vou fazer? Então, essa estrutura, trabalhando um pouco sobre a questão, né, já que é o dia do trabalho hoje, então como é que era a vivência no trabalho na Idade Média? Era isso. Vamos lá. A Idade Média ela tem a herança, né, greco-romana. Então, o trabalho, lá, principalmente para os gregos, o trabalho era uma coisa para quem é diminuto. A civilização grega, ele via o trabalho como para gente que não tem discernimentos, que não tem pensamento. Então, aquele que tem o pensamento, aquele que tem o discernimento, né, e a leitura, esses eram os grandes nobres. Da nobreza na vida grega, isso aí vai passar também para o romano, era quem tinha o letramento, eram os filósofos, eram as grandes mentes, e ficava a coisa mais baixa, o trabalho, o uso do seu corpo, justamente para a classe inferior. Ô, Vagão, os romanos, filho. Uma curiosidade, gente, trabalho vem de uma palavrinha chamada de tripalium, né, que é um instrumento de tortura, então por aí vocês tiram. E aí, trazendo essa questão para a nossa sociedade brasileira, por exemplo, né, no tempo da escravidão, o negro era
Talvez aquele que deveria trabalhar, porque o homem branco se sentia ofendido, né, no sentido de produzir, de trabalhar. Só essa... Perfeito. É isso. Então, na Grécia, né, a sociedade grega, a elite grega, que era uma sociedade escravista, tá? Assim como os romanos também, tá? As elites, ele viu o ócio com orgulho, né? É um orgulho viver na ociosidade. E quem é que o contraponto disso, da ociosidade, seria justamente aqueles que vão trabalhar. Então, olha a mentalidade. Então, a mentalidade ele passa pelos gregos, pelos romanos também, que é aquela questão da expansão, da guerra, né, da luta, da conquista dos grandes homens, e fica esses grandes homens voltados para o direito romano, né, para as leis, tá? E o povo, o que é o trabalho? O trabalho é coisa de gente diminuta, né? É de quem é escravo. Os romanos, a sociedade escravocrata. Então, fiquem esse povo para trabalhar. E aí, meu amigo, quando surge o cristianismo também, né? A herança judaico-cristã vai valorizar a vida contemplativa, tá? Em contrapondo à vida ativa. Então, junta essa ideologia judaico-cristã, junta a ideologia greco-romano. Pronto. A igreja, quando chega na Idade Média, trabalha justamente essa ideia de trabalho, que é isso que eu estou chegando, de que o trabalho, o labor, ele é algo diminuto. Entendeu? Ele é uma categoria que serve justamente para os servos. Ele serve justamente para aqueles que são escravos. Mas o trabalho como uma valorização humana, né, para se conseguir a glória humana, não. A glória humana, a vida humana, eles são, na mentalidade da Idade Média, eles são divididos, uns que vão orar, uns que vão guerrear e uns que vão produzir. E aqueles que vão orar, eles são as luzes e os caminhos para chegar à glória. Então, o trabalho na Idade Média, que bem Ricardo colocou a ideia de trabalho, ele era diminuto. Né? Não tinha a valorização, né, como nós temos hoje, fazendo uma ponte para a atualidade. Né? O trabalho era uma coisa para ralé. Né? O trabalho não era bem visto pela sociedade da Idade Média, o trabalho como algo, né, prazeroso. Muito pelo contrário. Aqueles que eram nobres, os seus filhos tinham que seguir a linhagem, e muitos deles já adentravam, né, para serem conduzidos a sua educação pela igreja. E aí a igreja vem, ela que vai surgir as universidades, nesse momento da Idade Média, e lá que são conduzidos esses jovens masculinos, tá? Que era óbvio, né? Era uma escola de homens, e que tinha que ter poder, tinha que pagar a igreja, né? Era uma universidade, vamos dizer, privada, e lá era conduzida, toda a metodologia de estudo lá era voltado para o letramento da igreja, né? Da compreensão dos textos da igreja, dos filósofos da igreja, da compreensão da Bíblia perante a sociedade. Aí sim, a esses era destinado as glórias da sociedade. Aqueles que ficavam na base da sociedade, trabalhando, sustentando, eram mal vistos. Então, já que hoje é o dia do trabalho, eu acho que carecia um pouco a gente colocar em evidência como era o trabalho durante esse período chamado de 1000 anos, né, que nós tivemos na história. Claro, com a transição da Idade Média para a Idade Moderna, vocês vão perceber que as coisas vão começar a mudar, tudo começa a mudar pelo pensamento, gente. É o pensamento, e aí vamos lá, fazendo uma ponte com hoje. O que as grandes empresas gostam, né, quando eles vão convocar o trabalhador? São pessoas que têm esses pensamentos, que sabem trabalhar em grupo, que têm posicionamento, né, que têm bom discernimento, que sabem resolver problemas rapidamente. Então, o pensamento, ele é essencial. Se era na Idade Média, se era na história, principalmente quanto mais no dinamismo que nós vivemos na sociedade capitalista. Fala, irmão. Pois é, o que a gente está vendo aí, gente, é que essas concepções de trabalho começam a mudar, né? Depois a gente vai ouvir aquela história de que tempo é dinheiro, né? Ou seja, o trabalho passa a ser fundamental, e aí você percebe, né, no caso, tem uma classezinha que vai perceber o quanto o capital é fundamental para o desenvolvimento da sua classe, que é a burguesia, certo? Aí começa a surgir
essa mudança significativa, essa transição na direção de uma sociedade capitalista, na qual o dinheiro passa a ser o cerne da questão, né? Ou seja, não é mais ter terras, agora é você ter dinheiro no bolso, né? Mas esse é um assunto, Vagão, que a gente abordar em outro momento, né? Que aí já é um assunto, já vamos entrar na Idade Moderna, né? A transição da Idade Moderna, da Idade Média para a Idade Moderna, né? E aí nós temos aqui, gente, na tela de vocês aí, dois mapas mentais, nós estamos chegando já ao finalzinho, né? 1 hora batendo certinho, né, de aula, só para a gente amarrar mesmo aí, né? Então, quando a gente fala da questão feudo-vassalo, né? A vassalagem, ela se dá disso aí, o sucerano, o vassalo, né? A setazinha de um lado para o outro, são nobreza com nobreza, o sucerano é aquele mais poderoso e o vassalo menos poderoso. Há um contrato nisso aqui, né? E nesse contrato passa por esses momentos. Primeiro momento, né? O vassalo encomenda-se ao sucerano, aquilo que o Ricardo falou, juramento de fidelidade, né? Então, jura-se fidelidade e promete servir como homens, com homens e armas. E esse momento da investidura, quem troca o sucerano vai conceder um benefício ao feudo. E vão, como o Ricardo falou, e vão levar até a morte. Nas guerras, nos conflitos, aonde tiver, né, o vassalo ele vai eternamente, né, dar sua vida para o seu sucerano. Uma dica de filme, eu lembrei aqui, Coração Valente, tá, galera? Então, só para vocês terem uma noção um pouco aí, né, do que nós estamos falando, coloque no YouTube aí, né, Coração Valente, com Mel Gibson. Também, tá? Coração de Cavaleiro também é muito bom, que trata dessa característica, Coração de Cavaleiro, com aquele ator que fez Coringa, o Lourinho, que já faleceu, inclusive. Muito bom também, viu? Traz a questão de honra, a questão de reciprocidade, traz a questão da exclusão das classes inferiores, porque ele queria uma posição que ele não cabia, ele queria ser um cavaleiro, mas o cavaleiro era voltado só para quem era nobre e tudo mais. É uma história bem bacana, né? Que mostra aspecto da sociedade extremamente estratificada, estamental, como o Vagão já colocou em outro momento. Esse é mais atual, né? Esse é. O Coração Valente que você se refere com o Mel Gibson? Bom. Que é mais antigo. Uhum. Né? Mel Gibson estava surgindo no cinema ainda e tal. E aí, aqui, para amarrar um pouquinho, né? Aí, o papel do clero, da nobreza do povo, tá aqui o clero, né? Serviço religioso, o ensino, assistência aos doentes, né? Doentes, pobres e mendigos, tá? A ele, aqui o ensino, ao clero, possuiu terras e direitos sobre os camponeses, né? Aplicava a justiça, cobrava impostos, aquele poder retado, né? E estão ligados à relação de vassalagem, ao poder danado. A nobreza, né? Eles... Né, os nobres, muitos nobres gostavam da ociosidade, gente, né? Vocês vão ver nesses filmes aí, ir para o campo, ir atrás de caça, né? De mordomia, do castelo feudal, banquetes, tá entendendo? Esses caras gostavam disso. E quem sustentava? A pergunta é, quem sustenta isso aí, gente? Pois é, né? Então aí esses nobrezas participavam das guerras, dos torneios, das caçadas, tá? O povo, vai ter que trabalhar com isso, né? A ideia da agricultura, da pecuária, um comércio que era incipiente, pequeno, mas existia, pelo amor de Deus, né? Porque tem umas pegadinhas aí em vestibular que gostam de derrubar a gente. Não é que não existia comércio na Idade Média, né? Não era predominante, gente, não era, né? Mas acabou de tudo, não. Né? Até porque havia também a questão das trocas, né? Quer queira, quer não, a troca é uma forma de comércio, tá? O artesanatos. Então, o povo trabalha a terra, eles pagam a renda, a cové, as banalidades e outros que nós falamos aqui, eles que estão dependentes desses senhores, né? Que são os senhores que têm os seus domínios senhoriais. Então, de uma certa forma, aqui, ó, vamos voltar agora, que eu acho que dá para a gente parar a apresentação e ver a cara da gente. A gente tentou, galera, né, passar para vocês aqui o esqueleto sobre a Idade Média. Ele é o esqueleto. Porque com esse esqueleto aí, você pode pegar qualquer fonte, você pode ir qualquer direcionamento sobre a Idade Média, que você não vai se perder, tá? Mas o esqueleto foi o que nós tentamos nesses 2 dias de aula, né? Desses 2 momentos de aula aí com vocês.
Alguma coisa, Ricardo, para falar aí? Não, abri para quem pergunta alguma coisa, é justamente isso. A Idade Média não foge disso, né? Característica peculiar, mas quando o Enem aborda o tema, ele não vai atrás de uma minúcia que aconteceu no buraco qualquer da Europa. Ele vai falar do feudalismo de uma forma aberta, de uma forma ampla, e nada vai fugir daquilo que a gente abordou. Está tudo aí, certo? E aí vocês podem perguntar, logicamente, né? Alguma coisa que não tenha ficado tão claro aí. Beleza. É com você, gente. Agora é a parte de vocês. Joga, eu quero ver falas também. Se alguém ficar com vergonha, escreva, né? Mas participe. Tina também, minha filha. Tina agora que já fez digestão. Tina já fez digestão, agora misturou essa digestão com cerveja. Isso tá um problema, meu amigo, dentro do corpo dessa mulher. Eu tô tomando sorvete então, agora. Ave Maria. Ave Maria. Vamos lá, alguém chegou agora. Quem foi, gente? Melina. Melina pergunta o que é a ligação de vassalagem, Vagão. Aqui você já explicou, né? A questão de dependência. E vou tentar colocar aqui na nossa língua, né? A ideia de que é vassalo, servos e vassalo. Né? Na nossa língua, servo é aquele cara que tem as coisas, o vassalo é aquele que tem as coisas, vassalo, né? O dono. Ele, e como estamos falando de terra, é aquele que tem a terra. Hoje, trazendo para hoje, é o chamado patrão, né? Patrão na língua de hoje. Mas na época, é aquele que tem alguma coisa e o que ele tem, ele concede, a palavra é bem essa, concede a outro que não tem. Aquele que não tem vai ter um agradecimento por ter recebido esse benefício e vai surgir aí, então, uma relação, né, de muito além de amizade, que é de dependência. A Idade Média é muito disso, relações de dependência entre aquele que não tem e aquele que tem. Entendeu? E aí, é o agradecimento eterno. Então, o vassalo é aquele, vamos supor, que concedeu, a palavra é essa, concedeu algo a quem não tinha, que é chamado vassalo. Isso se dava em várias esferas, tanto de cima como embaixo. Fala. Melina, imagine, por exemplo, 2 nobres, tá certo? Só que tem um nobre mais afortunado e um nobre menos. Um nobre que sabe lutar, é um excelente cavaleiro, tá certo? É um homem que tem uma habilidade muito grande com a espada, e tem aquele nobre que é dono de grandes propriedades de castelo. Aí eu, como cavaleiro, eu me dedico a esse senhor rico, eu digo assim, ó, eu posso lutar pelo senhor, eu posso lhe proteger. O senhor me acolhe, só que como pagamento ele não vai me dar dinheiro, ele vai me dar o quê? Terras. Então eu ofereço meus serviços militares, eu sou nobre, ofereço meus serviços militares a um outro nobre, e aquele outro nobre me concede propriedades rurais, que a gente chama de feudo, vassalagem, reciprocidade, fidelidade, suzerania, enfim, são laços de dependência, como o Vagão bem colocou aí. Seu microfone está desligado, Wagner. Seu microfone. Eu esqueci. Valeu, obrigado. Mais uma vez, tudo que eu coloco aqui, galera, vai ficar depois disponível no YouTube para vocês, tá? Mas tem uma coisa que é insubstituível: o estudar de cada um. Nunca ache que apenas com algumas aulas, seja lá de quem for, pode ser o doutor da Idade Média, vai substituir o teu estudar. É o teu estudar que conduz você à aprendizagem, tá entendendo? Então, o que nós fazemos aqui é orientar, nortear, né? Deixar coisas mais claras para vocês. Mas, por favor, depois, em algum momento, vai aí na própria internet, ou se você tiver um livro aí, pode ser até um livro do ensino fundamental, né? Acho que esse assunto que, Ricardo, da 6ª série, né? Ou é 5ª série, uma coisa assim. Esse que a gente está trabalhando, esse assunto, com a nova estrutura do Ministério da Educação, ele caiu para o 6º ano, no final do 6º ano, mas ele poderia, normalmente ele era abordado no 7º ano. Vagão, tem uma pergunta do aluno Jonatas, ele pergunta se a igreja pagava imposto, né? Se você quiser responder, ou eu respondo, eu não sei. A igreja,
A igreja, na verdade, Jonas, era a instituição mais privilegiada do feudalismo, tá? E assim como os nobres, nenhum dos dois pagava imposto. Nenhum dos dois sustentava a sociedade, ou seja, quem pagava os impostos, as classes inferiores. Como também no século XVIII, Jonatas, no tempo do antigo regime, do absolutismo, o clero e a nobreza não davam 1 centavo de impostos e toda aquela máquina cara era sustentada pelo terceiro estado, que eram as classes inferiores. Então, a Idade Média também tem essa característica. A igreja é a pomposa, a igreja ela é rica, poderosa, e ela só é uma espécie de sanguessuga social naquele tempo da Idade Média. Ô, Ricardo, Fala. E aqui no Brasil, que a gente, quando viaja, que a gente visita as igrejas, geralmente eles explicam que quando uma igreja tem uma torre é porque ela mandava. Então, em relação ao Brasil, a igreja mandava alguma coisa lá para Portugal, né? Porque eles dizem assim, ó, você está vendo aqui essa igreja? Ela só tem uma torre, uma cruz. Então, geralmente, as igrejas que são assim, geralmente as igrejas que só têm uma torre, ela paga menos imposto. Ela mandava menos recurso ou imposto, não sei, para Portugal. A que tem 2 torres era aquela que tinha mais recurso e mandava mais recurso lá para Portugal. E essa que tem 3 torres era mais rica, mais poderosa, era aquela. Como é isso quando eles se referem aqui no Brasil às igrejas que a gente visita? Rapaz, na verdade, quer falar, Vagão? Não, eu ia dizer o seguinte, que aí já é um outro momento, né? Aí já é um momento da humanidade estar no sistema colonial, né? É um momento entendi. Vamos falar aqui do absolutismo, já bem mais depois. E que a igreja, nesse exato momento aí também, ela já não tem esse poder todo como ela tinha durante a Idade Média. Nesse exato momento que você está falando aí, que o Brasil era colônia de Portugal, né? A igreja, ela fazia parte do poder, claro, como sempre fez, mas ela não era agora, né, o sustentáculo dessa sociedade colonial, porque aí sim era o rei. Tá? O sistema colonial era muito bem claro disso aí. Então, entendi. Uma coisa no sistema feudal e outra no sistema colonial, não é isso? E outra coisa também, viu, meninos? Nesse contexto de Brasil colônia, nós temos já não tem o Vaticano, mas tem a Santa Sé. Esse dinheiro não vai exatamente para o trono, ele vai para os cofres da igreja que fica na Itália, tá certo? Então, era desse jeito aí. Agora eu entendi. Obrigada. E outra coisa interessante que as igrejas, se a gente observar, todas elas ficam sempre no alto das cidades, né? Aí a gente vê o poder que a igreja tinha desde sempre, né? Que a igreja tem. Que ela ainda tem esse poder, né? Mas o poder que ela tinha nessa época, né? Foi bom você colocar isso, que a gente pode entrar aqui no outro campo da Idade Média, né, que é justamente a cultura da Idade Média. Ela produziu sua cultura assim. Diferentemente do que se dizem, que na Idade Média não houve período cultural, muito pelo contrário, tivemos sim, né, as igrejas, né, essa forma gótica, né, que é meio oval, né, que quando você chega nas catedrais, nas igrejas, imenso para dar a ideia de que o poder de Deus é imenso e o ser humano é pequenininho. Por isso, quando você chega em determinadas igrejas, catedrais, você fala, para que uma porta desse tamanho? É um gigante que vai entrar aqui? Não. E outra coisa, e onde é que está concentrado o altar, né? O Cristo? No alto, em cima do teto, para saber aonde qual é a importância do ser humano. O ser humano nada mais é do que somos servos, né, do Senhor. Como servos do Senhor, nós temos nosso papel, ser pequeno. E a igreja, que é a guardiã disso tudo, ela tem que ser exaltada, glorificada e essa imensidão. Então, fala, meu filho, fale. Desculpa, é porque a gente lembra que tinha essa questão de poder, de tamanho, a gente já traz desde o tempo dos faraós, né? Uma pirâmide, sim, ela era pequena ou grande, e isso denotava também o poder do faraó. Então, quando você vê uma igreja absurdamente grande, isso denota poder, né? Não é à toa que algumas religiões protestantes tendem a construírem templos que são verdadeiros obras faraônicas, né? Porque
o seu fiel vai enxergar aquilo como uma igreja poderosa que salva, que cura vidas e por aí vai, né? Justamente. Então, outra característica dessa cultura da igreja quer queira, quer não, a igreja, ela apaziguou muito esse mundo antigo, né? Então, ela tem essa característica. É um mundo daquela transição dos bárbaros, dos romanos, ela deu, de certa forma, uma trégua. Existia até um período de trégua, né? Já que nós falamos que a Idade Média era um momento de lutas, mas tinha os dias de tréguas, né? Um deles era domingo, essa ideia de domingo, né? Uma paz do Senhor. A igreja, o calendário oficial que existia, né? Ela normatizou que havia em determinado período um período de trégua, de paz. Né? Daquele dia ali, as pessoas tinham que ir à missa, parava tudo, não se via. O sino que também simbolizava, né? Praticamente é o relógio da sociedade. O sino era a forma de controlar o poder, justamente. Como é que se dava a coisa do horário? Era através do sino, da igreja. Ela que controlava a hora de acordar, a hora de parar, a hora de dormir. Então, se dizem que era 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, o servo tinha que estar em pé. Medir a ideia, né? Que o povo fala, como é que está medir? O sol está no meio, né? Sol a pique, media. E por volta de 4, 5 horas da tarde era o momento de retornar para sua casa, porque tem oração de noite, né? Que o momento da oração noturna. Então, e nós temos cidades pequenas que até hoje seguem isso, né? O badalar com o sino. O que o sino, né? Ele continua, a igreja, né? Normatizando esse tempo na cidade. Hoje inclusive, Tina, hoje está se acabando essa cultura do sino, eles botam aqueles sinos que são eletrônicos, né? E já não podem mais tocar, por exemplo, como tocavam 4, 5 horas da manhã, o que aí vai acabar ferindo o direito à sua tranquilidade, tá certo? E aí gera um conflito entre o direito a você orar, mas também o direito de você estar em casa na sua tranquilidade. É um conflito do direito. E teve caso, Vagão, que um juiz chamou a igreja para estabelecer uma mudança na conduta, né, e deixar de tocar o sino, porque tocava 5 da manhã, e você era obrigado a acordar com o sino da igreja, tá certo? E quem não é cristão, e quem não é católico, quem não frequenta a igreja, tem que acordar com esse sino? Essa é a pergunta, né? Pois é. Tem aquelas coisas que ainda persiste, o chamado laudêmio. Fala aí, meu amigo, laudêmio. Laudêmio, gente, laudêmio até hoje se paga, né? Dizem que alguns imóveis, por exemplo, lá em Petrópolis, que pertenceram à família real, alguns órgãos públicos utilizam e ainda paga o laudêmio, que a gente usa outro nome, né? Aforamento. A gente chama de terreno aforado, que é uma espécie de laudêmio, é um nome que pouco se usa, mas é quando você constrói a sua casa em terreno alheio. Aqui em Itabuna já teve muito isso. Meu pai, particularmente, cobrava esse aforamento aqui todo mês, porque o terreno não era plenamente nosso, né? Uma casa em cima do terreno dos outros, mais ou menos. A gente tem o bairro da Conceição aqui em Itabuna, que é um bairro de terrenos, né, aforados. Isso. A maioria das casas... É isso. Provavelmente da sua mãe também era o mesmo dono da minha casa, que nós somos praticamente vizinhos aqui. Com certeza, também. Esse imposto é pago até hoje à igreja, gente. Quer dizer isso. Lá em Vitória da Conquista tem muitos ali, aqueles terrenos rodeados à catedral. Quem for comprar qualquer coisa ali ainda, uma parte ali é o laudêmio. Você tem que pagar uma parte, vai para a igreja, entendeu? Então, até hoje ainda tem. As mentalidades, aquilo que eu sempre digo, as mentalidades, China, ela para modificar, elas perpassam de geração em geração. As mudanças materiais, econômicos, elas visíveis, você percebe, né? A tecnologia ela é muito rápida. Agora, a mentalidade, ela perpassa. Por exemplo, minha mãe até hoje ela tem problema se eu deixar um chinelo virado. Se minha roupa ficar pelo avesso. Tá entendendo? Ela morre, né? Isso daí é o senso comum que a gente estuda na sociologia, né? É o senso comum, trazido de épocas passadas de pai para filho, de mãe para filha, de avó, e aí a gente vai trazendo isso como senso comum, e a ciência ela vem comprovar ou refutar, né? O que a gente... Por que eu tomo chá de alumã? Né, que diz que é para o estômago. Sempre assim. Elas tomavam, mas elas não sabiam. Aí a ciência vem, testa e prova. Porque o alumã
tem o princípio ativo, que é bom para o estômago e tal, né? Então é isso, a mentalidade, ela custa, né? Ela custa. Botar a mão na cabeça, se eu botar a mão aqui na cabeça e minha mãe ver, eles vão dizer que eu tô agorando. Você tá agorando a gente, é seu pai e sua mãe, por quê? Porque eu tô com a mão no pescoço aqui na cabeça. Vocês já ouviram isso em casa? Você já ouviu, Ricardo? Não pode colocar a Não, mão... essa não, não, é seda rasga e mortalha. Como? Seda rasga e mortalha, aquele passarinho que dá uma cantada no seu telhado e aí você vai morrer, né? Tem muita coisa que a gente... Tem alguém na família que morre, né? Que é a coruja. Então... O que mais, gente? Vamos lá, que alguém aí? Eu quero agora a voz dos estudantes. Não, e também hoje as pessoas se perguntam por que tanta violência contra a mulher? Isso vem dessa época aí, né? Em que a mulher era subserviente, a mulher não falava, a mulher, não é isso? Que vocês pontuaram bem, e se a gente trouxer para a atualidade, isso, né, se perpetua em nossa sociedade e nossa cultura. Né? O homem quem manda, o homem que é o poderoso, a gente sabe que ainda tem muitos, né, desse jeito, e por isso que a violência, o feminicídio é muito grande em nosso país, né? E não é questão de leis, porque leis tem, né? Mas é como o Vagão falou, mudar uma mentalidade de homem machão, machista, é muito difícil. Ele vai morrer achando que a mulher deve ser tratada com esse caráter de inferioridade. Portanto, ele tem o direito de maltratá-la quando achar conveniente, trazendo ela como sua propriedade, o que não é. O casamento não dá propriedade a ninguém, mas na Idade Média dava. Exatamente. E aí são os resquícios do pensamento medieval que algumas igrejas até hoje colocam, né? Alguns pastores, alguns padres que lá em determinado local, longe, não sei o que, tá, na zona rural, reproduzem essa coisa meio machista, entendeu? Porque calcado, talvez, no Antigo Testamento, tá na Bíblia, a Bíblia tá dizendo que é assim, tal. Não faz a correlação, né? Não faz a transposição de períodos para a atualidade, e aí o cara acredita nisso mesmo, entendeu? Não, lá a igreja tá dizendo, entendeu? Que é isso mesmo, a mulher tem que ser submissa, né? E aí a gente trazendo para o Papa Francisco, ele é hoje, né, o pessoal o vê como um revolucionário, porque ele tem feito a interpretação da Bíblia nos tempos atuais, que é o que deve ser feito. Em cada época, você precisa interpretar a Bíblia de acordo com aquela época que você está vivendo. Você não pode interpretar a Bíblia hoje pautado, né, em quando ela foi escrita. Você Perfeito. Tem que estar interpretando pautado em sua realidade. E ele é tido hoje como revolucionário, um papa revolucionário, porque ele tem feito isso, né? Eu espero que todo mundo esteja vendo a gente e não vendo o joguinho aí atrás de Tina. Porque tem uns cabras que devem ficar só vendo esse joguinho aí, ó. E tá falando aqui, tá entrando no ouvido e saindo no outro. Estudante é estudante, gente. A gente já foi também. Vamos lá. Quem mais aí, galera? Tá chegando, já chegou o final, né, gente? Vamos lá, hein? É porque o papo tá bom. Mas assim, ó, a ideia... Tô adorando a aula, gente. Tô adorando a aula de vocês. A ideia... Esse papo reto. O papo reto tá muito legal. A ideia, a gente colocou nesse Meet, que foi a sugestão da Editina, para que vocês falassem, falar mesmo, no microfone, entendeu? E se disponibilizassem não precisa ser pergunta de dúvidas, não. Pode ser qualquer coisa, gente. Sabe que não apareceu? Luiz, que é bom para participar, não apareceu, não foi? Eu não vi, não. Eu estou aqui olhando, Algum questionamento mais aí, meu povo? Cansaram, foi? Se ficar muito grande, fica cansado mesmo. Pois é, meu amigo. Vamos encerrar, galera? Como é que é? Recado dado. Recado dado. E a ideia agora é a gente montar uma outra parada, tá, galera? Na próxima semana, ou dar uma descansada depois, né? Dar um tempo para vocês pegarem esse período da Idade Média aí, tá? Depois a gente vai retornar aí para frente. Porque dentro da Idade Média ainda tem algumas... O professor Davi também já está se organizando para fazer umas aulas online, né? Foi iniciada por Wagner e Ricardo, mas é bom que a gente vá contagiando outros professores. Então, eu já estou conversando com outros para que a gente vá promovendo essas aulas online, né? Que são chamadas aulas metapresenciais, porque a gente dá a oportunidade ao estudante dele participar, né?
Ele abre seu microfone, ele pergunta, ele participa. Vocês precisam participar mais. Pode pensar na possibilidade, desculpe, pode pensar na possibilidade também de multidisciplinar, né? É isso. Assuntos que são bem comuns, geografia, história com sociologia. Sociologia hoje mesmo, né? Foi um papo reto hoje legal. Poderia ser. Pessoal, abre a câmera de vocês aí para a gente ver vocês. Que coisa chata. Ó, se vocês forem aí nos 3 pontinhos de vocês e tem aí alterar layout, vocês alteram e colocam em blocos. Aí a gente se vê todo mundo. Olha o pessoal como tá. Ó, que bacana, vendo vocês. Abram câmera. Abram a câmera de vocês aí. Dá um tchau. Né? Pra gente. Pra gente ver vocês. Ó, tem uma... Samariane está lhe devorando uma farofa ali. Eu não estou vendo. Olha quem está aqui. Por que você está calado, moço? Vagão, que tal fazer um print aí, Vagão? Sim, você, bora. Olha quem está aí. Você calado, velho, eu não acredito. Tina, faz um print para jogar lá no CA. Faz aí, Tina, o print aí desse negócio. Cadê você? Fala aí que eu quero falar. Oi, né? Você, Jonas, não falador, cadê? Jonas, o que você achou do Papo Reto de hoje? Foi massa. Sim, porque... Não, massa é barro. Foi massa, não é resposta. Você não dá esse tipo de resposta. Foi legal aqui, eu sou meio tímido, sabe? Não, larga de bestagem. Sou sim. Mas fala, o que foi que você achou? Foi interessante a proposta. Eu vi alguns pontos que eu já sabia sobre a Idade Média, revi bem, tirei algumas dúvidas que eu estava tendo, mas a principal delas, que é sobre as horas, eu já tirei. Tem alguma coisa que você gostaria de, não sei se for dúvida, curiosidade, ou uma análise que você faz de Idade Média com atualidade, você queira colocar aí? Assim, dá para ver que muitas coisas que a gente tem ultimamente na nossa sociedade, não só para mal, mas para bem, a gente tem da Idade Média, como, por exemplo, a forma de governo. Sim. É sempre serviente. Por exemplo, o servo que hoje em dia são trabalhadores mantém um governo. Sim, sim. E eu acho que é só isso. É que João, no momento eu tô... entenda uma coisa, gente. Não havia conceito de nação no período medieval. Não tem país, não tem nação, não tem estado. Esses estados são criados somente depois, já na transição da Idade Moderna. Então, a gente não fala de um rei que governa tal país. O rei, ele governa o seu feudo, né? Que é um nobre também. Viu, gente? O conceito de estado não existe neste momento ainda. É território, né? Território feudal. Ah, tá, entendi, obrigado. Por nada, meu filho. Quem mais aí? Fala, Samariane, você levantou o dedo, você quer falar? Tá, abre o microfone, Samarine. Deixa eu abrir aqui para ela, peraí. Vai, pronto, pode falar. O microfone estava aparecendo aqui na tela errado. Pode falar. Ouvindo. Não era isso mesmo. A gente está fazendo aniversário. Dani lá. Anda, Mocanta, que para no caminho do... Peraí, deixa eu ativar aqui. Quem está fazendo aniversário? Hein, Ricardo? Eu. Seu microfone está fechado, Ricardo. Daniela Lau, parabéns, minha querida, tá? Eu acho que está também fazendo aniversário hoje, me parece que é Rafael, professor Rafael. Professor Rafael está fazendo aniversário. Daniela, você e Rafael são no mesmo dia, olha que bacana. Né? Depois de vocês terminarem isso, vocês se deem um abraço e sintam-se abraçados por nós daqui.
Então encerra, né, Wagner? Excelente, viu? Eu vou encerrar porque eu vou atrás de minha criptonita, viu? Vou botar ela ali para dar uma gelada. E daqui a pouco eu vou ligar as lives. Hoje tem live, galera. Hoje tem live. Várias. Hoje tem. Não, de Edson Gomes, hein? Edson Gomes vai fazer uma live Aonde? hoje às 6 horas. Manda para mim, Wagner. Eu vou mandar lá. Edson Gomes às 6 horas. Eu mandei para você, só que tá no Instagram. No seu Instagram. Ah, não, manda para mim aqui no WhatsApp, que eu quero que tenha um monte de fã aqui que eu conheço, vou mandar. Edson Gomes, hoje ele vai jogar duro lá, com essa questão de trabalho. E amanhã, para quem... Aí eu quero assistir. E amanhã, os amantes como eu, adoradores do Iron Maiden, tá? Amanhã temos uma live do Iron Maiden também, cover, mas os caras vão jogar... Santos, Capital Inicial. Gente, outra coisa aqui, ó. Deixa eu compartilhar uma tela aqui, que eu quero mostrar uma coisa que mandaram aqui, que eu achei isso bacana, tá? Deixa eu botar aqui a tela inteira. Espera aí que eu vou compartilhar. E Tina até pode falar isso aqui, tá? Cadê? Vai. Aqui. Já está compartilhando. Tá vendo aí? Sim. Tô vendo. Então, hoje, 5 horas da tarde, tá vendo? Vai ter uma live aí, ó. A discussão... Políticas públicas. Para os estudantes da Bahia. Muito bom, galera. Eu espero que seja de 5 a... Excelente. Né, que seja de 5 a... Uma hora tá bom para a gente pegar lá de Edson Gomes, mas eu acho que é muito pertinente, principalmente a galera aí de segundo ano, tá? Terceiro ano também, fazerem participarem dessa live, dessa galera aqui, ó, porque eles vão falar coisas de vocês, né? Estudantes da Bahia, já tá bem direcionado, não é estudante geral, não. Coloca, tá? Ô Wagner, coloca lá no grupo dos líderes do Noturno. Certo. Então, aí eu vou compartilhar na quarentena. Tá aqui, ó, Políticas para a Juventude, né? Vai ser no Instagram. Excelente. Ó, no Instagram, tá? Então, vamos nessa. Cadê já botou? Aqui. Já voltou. Então, pessoal, a gente tem que agradecer aos professores Wagner e Ricardo, né? Por esse momento maravilhoso, especial, espetacular. No dia 1º de maio, né? Dia do trabalho. Excelente. Gostei demais. Então eu vou dar logo minha despedida. Primeiro, eu sempre agradeço aos estudantes, viu, Tina? Eles aqui. Se não for ele, ninguém vem aqui. Se não for 10, 12 pessoas, 5, não importa. Né? É aquela coisa de, não, professor, pode ir lá. E hoje um feriado, que por mais que tá todo dia sendo feriado, mas é um feriado, quer querer que não é um feriado. E tá essa galera aqui, né? 13 pessoas, já deu 17, parece, aqui. Então, muito obrigado por vocês. A ideia é manter a rotina, galera, tá? Que vocês não parem, saber que as coisas estão acontecendo, tá? Quem é terceiro ano aí, aquilo que o Ricardo falou, tá? Monte seu momento de estudo, né? Vai vendo algumas lives pelo YouTube que tem também aí, tá? As atividades que estão passando aí, façam, mas façam com vontade mesmo. Né? O bom é esse que agora, Tina, que não tem aquela coisa mais de, minha colega vai fazer por mim, aquela coisa que a escola tem, né? Faz por mim, faz para mim, faz. Não tem, cada coisa tem que fazer o seu. Agora, então, cria essa responsabilidade que nós estamos aqui. Nossa ideia é manter essa rotina. Nesse primeiro momento que nós começamos, mas a ideia é ampliar isso, como o Tina falou. Né? Ter um tema mais geral, com outros professores. Agora, tudo isso por causa de vocês. Então, nosso agradecimento, meu em particular, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nós iremos manter isso aí por semana que vem ou na outra. Nós vamos ver ainda também aí, para talvez dar uma descansada. Se vocês quiserem, a gente vai fazer sim, com certeza, na semana que vem. Mas a ideia é essa, se cuidem, fiquem em casa, se protejam, cuidem de papai e mamãe aí. Exato. Façam atividade, porque elas vão valer pontuação, né? Sim. Ainda não se determinou em qual que vai ser, se é a estação do saber, se é no provão, mas vai valer nota. Comentários finais aí, meu amigo Ricardo, parceiro, velho. Eu falei, viu, Tina? Só foi uma pandemia. Nossa, quanto tempo eu já estou naquele Amélia Amado? Nunca construí uma aula com o Ricardo, porque ele tem as turmas dele de manhã, né? A gente sabe, né? E eu só tenho manhã e noite. Não, ele tem de manhã no particular. E eu só tenho manhã e tarde. Então nunca nos encontramos. Se encontraram, né?
Foi necessário ter uma pandemia para ficar em casa, para assim construir uma aula entre eu e esse gênio aí há muito tempo, né, da história que está no Amélia Amado aí e Itabuna como um todo. Eu falei, isso teve que acontecer um acontecimento maior. E bacana, Ricardo, a ideia é essa mesmo, trocar, porque é isso, tudo quando tem mais de um, são informações. Cada cabecinha da gente é uma informação. Soma isso aí, dá N informações. Aí fica bacana, fica gostoso, chamado papo reto, como o Tima falou. Então, Ricardo, muito obrigado também, meu amigo velho. Estamos aqui juntos. Se você quiser falar, agora liga seu áudio aí, porque está desligado. Então, seus comentários finais aí. O microfone está desligado ainda. Ok, está ouvindo agora, né? Agora sim. Primeiro, agradecer esse momento, é muito oportuno, viu, Vagão? Foi uma ideia boa que você teve e eu abracei logo de cara, porque a gente pensa, é mais do que pensar na gente, a gente pensa no aluno mesmo, e o alimento da nossa aula é a presença de vocês, tá? Não adianta eu e o Vagão achar bonito e ninguém entrar, ninguém participar. Então, vocês presentes são o nosso alimento para que a gente possa produzir outros momentos como esse. Tá? Agradecer muito a presença de vocês. Tina também deu uma contribuição fantástica aí, fazendo essa via multidisciplinar, tá certo? E esperamos outro momento, Vagão, para que a gente possa acumular mais pessoas, acumular mais conhecimento e ajudá-los aí no futuro melhor, certo? Um abraço mesmo a todos. Obrigada, hein? Vai encerrar, então, né? Um abraço, um beijo, vocês se protejam. No dia que vocês forem para a escola, vão protegidos, receber os cartões com máscara, tá? Com luva, óculos, né? A gente tem que se proteger. Então, eu estava falando, mas o microfone estava mutado, mas aí já agradecer a Tina também, né, por esse momento conosco aqui. Vou ter uma live com ela no Noturno, semana que vem agora, né? A gente vai trabalhar especificamente com a galera do Noturno também, essa interdisciplinar. Agora, me diga uma coisa aqui, querida, eu botei para gravar, e se eu desligar o gravar, interromper a gravação, ele gravou, é isso? Gravou, aí você vai lá no seu drive, que o filme vai estar lá.